brasileiro. Com a palavra, o deputado Nazareno Pontelli. Senhor presidente, colegas parlamentares aqui presentes, como o padre Luiz Couto, e a todos que aqui compõem a mesa, de maneira simples como era o padre Comblan, vamos diretos às falas. Eu quero, assim, deixar bem claro da importância que Comblan teve no fortalecimento de minha fé e de minha luta política, já nesta fase mais da maturidade. Na juventude, eu tive uma grande referência no teólogo Leonardo Boff, década de 70, ainda como acadêmico de medicina, desde 72 lendo Jesus Cristo Libertador, etc. Mas depois que comecei a militar na atividade partidária, a partir da década de 80, principalmente no PT, as obras de Comblan começaram a ter uma importância muito grande. E nestes anos que estou aqui como deputado federal, lendo e relendo, sobretudo, eu diria, essa trilogia que está aqui em minhas mãos, que faz parte de uma espécie de Pentateuco da teologia do Espírito Santo, que ele começou a escrever em cerca de 82, até chegar no último livrinho, que é esse, A Vida em Busca da Liberdade, onde ele completa esta obra. O anterior, em 2002, O Povo de Deus, e esse A Vocação para a Liberdade, de 1988, eu não tenho dúvida da importância que essas leituras tiveram no meu afazer político nesta casa, e aonde a gente possa ter influência, e no fortalecimento da minha fé. Foi tão forte que vou confessar aqui dessa tribuna, neste momento. Eu tinha uma aspiração de, quando me aposentasse, como professor da universidade, que já tenho o direito de me aposentar, inclusive, neste ano, e, evidentemente, me afastando das atividades de militante partidário, iria ser diácono da minha igreja, a Igreja Católica. Mas Comblan fez eu rever isso, a sua leitura, a sua reflexão, e de que, de fato, a minha diaconia já estava aqui, no exercício da atividade política, e aonde quer que esteja, quer quando damos palestras, por exemplo, no encontro de casais, para jovens que nos convidam para dar depoimento, quer junto com a esposa, quer individualmente, dependendo da temática para a qual eu sou chamado, e sempre me coloquei à disposição, independente de mandato. Eu vi que esta é a verdadeira diaconia, e que, como leigo, que tem sido, eu diria, marginalizado na estrutura hierárquica da igreja, Comblan resgata isso que o Concílio Vaticano II reforçou, e que novamente a hierarquia tendeu nesses últimos anos a esquecer e, portanto, a prejudicar a verdadeira evangelização, nos afastando desta proximidade da Bíblia e do Evangelho, que Comblan faz tão bem. E por isso aí há o meu respeito por ele, de fazer uma teologia encarnada, histórica, mas a alma é bíblica. Não fugiu à Bíblia por todos esses anos. A gente pode pegar qualquer um deles, folhear, abrir e ver que suas palavras são todas situadas, fundamentadas na Bíblia. Isto é que é bonito, é ver que aquilo que ele refletia, traduzir a essência realmente da teologia do Espírito Santo, porque ele diz: aonde está o Espírito, aí está a liberdade. Gálatas, lá, grande São Paulo, que ele interpretou muito bem, e viveu essa liberdade de poder fazer a crítica à sua própria igreja para renová-la com o Espírito Santo aqui e agora, a favor do povo de Deus, uma igreja mais democrática, que é isso que a gente cada vez mais precisa para reformar o próprio mundo como um todo. Resgatou conceitos como esse do povo de Deus aqui neste livro, o conceito de democracia,
que fiz questão de citar nesse livrinho que fiz sobre a polêmica entre legislativo e judiciário. Fiz questão de citar trechos da obra dele, O Povo de Deus, porque ele nos faz saber que o conceito de democracia e de povo nasce na nossa igreja. E a nossa própria igreja às vezes renuncia ao conceito de democracia e de povo e faz de conta que isto pertence ao mundo laico, vamos dizer, afastado, como se a gente pudesse separar a vida da gente em duas, de maneira esquizofrênica. Nós somos um só, vivemos a fé encarnada na vida. E eu acho que Comblan soube dizer isso de uma maneira que eu diria singular. Aqui eu botei reflexões sobre a ideia de povo. São trechos bonitos. Vou ler aqui rapidamente um curtinho. O conceito de povo entrou no vocabulário político da modernidade e está ligado ao conceito de democracia. O povo se define então pela soberania, pela liberdade e pela igualdade. Um povo governa-se por si mesmo. A democracia é o povo que se governa por si mesmo. Historicamente, esta ideia de povo está presente em muitas mentes desde a Idade Média, proveniente da Bíblia. Desde a Idade Média houve tentativas de autogoverno e afirmação do povo em face ao império ou às dominações locais de príncipes ou nobres. Mas a democracia, entendida dessa maneira, também é conceito de origem bíblica. Alguns teólogos ou militantes cristãos acusam-se, melhor dizendo, teólogos ou militantes cristãos de querer instalar a democracia na igreja e imitar as democracias modernas. Acontece o contrário. A ideia de democracia procede do cristianismo e a ideia política de povo também. Adotando o conceito de povo, a igreja recupera o seu bem, que lhe foi tirado pela modernidade, ou melhor, que ela entregou de mão beijada à modernidade. Veja que expressão, não é? Popular, Comblan colocou no livro O Povo de Deus. Rejeitando os conceitos de povo e de democracia, a igreja desconhece as suas fontes, o seu passado e a sua progenitura. E por aí vai. Lembra aqui as diretas já, né? Mostrando quando é que a gente se afirma como um povo, é quando tem uma causa comum, direta já, um exemplo. O presidente aqui dessa sessão, Mauro Benevides, conhece isso como, né, como ninguém, nesta vivência, e nós estivemos também lá no meio do povo vivenciando isso. E por último, para a gente ver um pouco daquela ironia que Dom José Maria Pires colocou muito bem, ele diz aqui num dos trechos: com a mídia, a manipulação das massas se torna inevitável, e os eleitos não têm muita liberdade por serem controlados pelos que manipulam a mídia. Ninguém mais pode falar a verdade. Os governos, mesmo eleitos de modo chamado democrático, isto é, pelo atual circo das eleições, não podem nada se não sofrem pressões populares fortes, de alta visibilidade. Nunca tomarão medidas favoráveis ao povo se não for por pressão das forças populares. Pela mídia, as elites dirigentes impedem que se tomem medidas desfavoráveis a ela. Este é o Comblan, de falar com liberdade sobre a liberdade, de falar com liberdade sobre a verdade. O único momento que me encontrei com Comblan foi na cidade de Esperantina, onde Padre Ladislau, que está aí presente, foi pároco, em 2010, no período inclusive da campanha política, e eu soube que ele estava lá porque eu tinha a maior vontade de conhecê-lo. E naquele encontro, o que lembro que disse para ele: olhe, seus livros para mim são preciosos, e o conceito de liberdade, a visão de liberdade que você transmitiu em livros como esse, A Vocação para a Liberdade, ou nesse menorzinho, A Liberdade Cristã, sem dúvida, fez eu me fortalecer mais ainda nesta visão da democracia mais plena, do exercício da liberdade na fé, dentro da igreja e fora da igreja. Não há dúvida, esse é o centro da teologia, no meu entendimento, do Padre Comblan. A
a liberdade dentro da igreja, que não existe, a liberdade do povo de Deus, do povo comum, que precisa ampliar. Esta casa mesmo precisa se abrir cada vez mais para que a multidão do povo participe efetivamente da elaboração das leis, pela iniciativa popular, pelo plebiscito, pelo referendo, para que cada vez mais a Constituição seja uma obra do verdadeiro poder constituinte, que não somos nós, é o povo que nos delega, para que poderes outros também não usurpem este poder, como ocorre com o poder judiciário e muitas vezes com o poder executivo. Por isso, Mauro Benevides, que preside isso aqui, todos que... Para encerrar neste minuto que resta, eu sou muito grato a Deus por ter tido a oportunidade de ter conhecido essa obra, de poder meditá-la e aprender com ela, a ser um cristão mais seguidor de Cristo, a ser um político, a exercer a favor do povo com mais liberdade o seu mandato, e a acreditar, como Comblan, de que a vida essencialmente é a liberdade. É com a liberdade que se constrói a vida é liberdade, e que o Espírito Santo está presente aonde se age com liberdade. Muito obrigado. Muito bem.